Olá, boa tarde. Eu sou o professor Esteban. Estamos hoje reunidos numa quinta-feira já, né? 15 de setembro do ano gregoriano 2022. Estamos com a última aula desse grupo, desse módulo de 5 aulas, né? Dedicadas à teoria do conto. E que, claro, não precisa desesperar quem está acompanhando, sabe que só vimos uma pequena parte, né, para que você tenha uma ideia de como tem muita coisa, né, para estudar, mas que vamos dar continuidade a isso. Ainda não está bem definido, mas vamos dar continuidade porque sim, né, tem várias pessoas que precisam, né, desse espaço, porque dificilmente na universidade, num curso de teoria, a gente trabalha de uma maneira tão, sabe, exaustiva, né, e que é necessária, né? Se você vai fazer um trabalho com conto, né, precisa estudar a teoria do conto. Então, depois a gente acompanha o calendário da UFAM, né? Então, que hoje é o último dia de aula. Mas final de outubro a gente deve estar voltando aí. Eu vou divulgar isso, né? Vamos dar continuidade. Estamos tomando como base, né, esse livro da Nadia Gottlieb, ou alguma coisa assim. A pronunciação meio estranha, né? Parece alemão isso, né? Leibniz tem um sobrenome assim também, né? Creio que ele. Bom, a gente estava vendo, mas seguindo essa dinâmica, essa metodologia que eu utilizo a partir do livro que a gente tem, né, de fácil acesso, aqui no caso escrito por uma professora, né, aqui no Brasil, em português, né, que fica mais, a leitura fica mais tranquila, né, porque às vezes pode ter os problemas da tradução, ou até porque em literatura assim, não existe uma única teoria, né? E no conto a mesma coisa, né? Então depende, a teoria depende da que literatura você está trabalhando. Então, por isso que seria interessante, não é que tenha que ter uma literatura para cada país, para cada estado, mas sem dúvida, faz diferença qual é a base literária que você tem para trabalhar uma literatura, né? Então, para trabalhar, não é por acaso que para trabalhar a tragédia grega foi Aristóteles que escreveu a poética, né? E aí na história da teoria literária a gente vê isso, vê manifestações em que as pessoas, né, esses teóricos, vão propondo, tomando como base as suas leituras, né? E então, por exemplo, aqui em teoria do conto, para criar uma teoria do conto, tem que ler muito conto. E a vantagem de você estar trabalhando um autor, no caso, uma autora, né, brasileira, é que ela possa citar obras brasileiras, autores brasileiros, né? Ou quando são estrangeiros que tenha aqui as traduções, né, que tenham disponível para a gente aqui, né? E essa aqui é a vantagem. Quando a gente fala, lê mais de uma língua, é bom, porque aí tem mais recursos, né? Pode ler mais obras e pode ler mais teorias. E essas teorias, quando fazem referência às obras literárias, né? Se a gente conhece, ajuda bastante, né? E, bom, por isso que eu tenho um dos projetos que eu tenho para o próximo ano, não sei, ou depois, tentar formalizar uma teoria da crônica a partir da crônica de José Aldemir, né? Ou seja, a gente pega um cronista e a partir desse formaliza uma proposta de uma teoria da crônica. Mas antes de estudar uma teoria da crônica, que não é difícil você encontrar um material, a teoria do conto
vai nos ajudar muito, né? Por isso que a proposta aqui é a teoria do conto. E claro, isso tem como pré-requisito uma teoria da literatura, né? Temos que ter uma teoria da literatura e temos que ter uma definição da literatura. No outro curso de ontem eu estava chamando a atenção isso, né? A gente tem que saber o que é literatura, se vamos trabalhar com literatura, né? Então temos que ter uma definição de literatura para poder trabalhar uma teoria da literatura e para trabalhar uma teoria do conto, né, que é uma coisa, lembra que no início a gente viu isso, né, tem gente que acha que não, a teoria do conto está dentro da literatura, sim, de certa forma sim, né, mas também o conto tem o conto moderno, né, o conto desde século XIX, né, que tanto em inglês, em russo, em espanhol, né? Em português demora um pouquinho mais, mas tem também, mas também ainda no século XIX e aqui no Brasil tá, Machado de Assis, né? Portugal, este de Queiroz, né? Tem começa uma manifestação e também o conto começa a mudar, a ter umas características específicas em que pede, creio eu, e outra pessoa também, uma teoria específica, né, que a gente se concentra, mas não pode ser desvinculada da teoria da literatura, porque o conto faz parte, né? O conto faz parte, é um dos gêneros literários, né? Então tem que estar em harmonia, né? Tem que ter essa ressonância, essa dialética, né? Entre qualquer teoria da literatura e alguma proposta de teoria do conto. A gente não pode querer fazer uma teoria do conto ignorando, por exemplo, coisa básica da literatura, como, por exemplo, de ter uma definição, o que é literatura, de quais são coisas específicas, né, de uma obra literária, como, por exemplo, a ficção, né? O conto, claro, tem que ser ficção. Por mais que no século XX, por exemplo, começa a autobiografia em romances ou também em conto, né? Mas é uma autobiografia ficcionalizada, né? A ficção ali, né? Por mais que fale. E atualmente tem autores, né, que trabalham isso, né, que escrevem. Dependendo também do lugar, né, o caso que não é a mesma coisa, o ensaio que não é bem o ensaio em inglês, né, não tem o mesma definição do que a gente quando fala ensaio em português, né, a gente tem uma coisa, em inglês é mais amplo e pode incluir também, né, em alguns casos, a autobiografia, né, um ensaio literário, né? E aí também vem a discussão também se o ensaio é ou não é literatura, né? E aí a gente tem que diferenciar entre o ensaio literário, né, e o ensaio como suposto gênero literário, né? São coisas diferentes, né? O ensaio literário é que fala de literatura, né? E aí não precisa ter ficção, né? Mas se a gente considera que é um gênero literário, aí tem que ter ficção, né? Para quem trabalha com a literatura com ficção. Se você tem gente que possa dizer que não precisa da ficção para a gente para que uma obra seja reconhecida como literária, né? E mas aí fica difícil. Bom, para mim tem que ter ficção, né? E aí quem estuda comigo estuda teoria, sabe os detalhes. Bom, então a gente está nessa teoria do conto, sem esquecer a própria teoria da literatura, e vale o mesmo princípio, né? No meu caso, que tem que ter ficção, que tem que ter a palavra tem que ter esse valor poético, né? Que claro que literatura é um conjunto de 4 elementos, né? Assim como em química tem a tabela periódica,
em literatura existiria estes quatro elementos que seriam autor, obra, leitor e o intérprete. Entrando nesse intérprete estariam esses intermediários entre a obra e o leitor, que é o papel que faz o professor. Por isso eu sempre insisto, porque eu considero esse papel fundamental também para entender a literatura, que tenha gente que pesquisa, né, que estuda, né, e que repassa essas suas leituras, esses seus estudos para outros leitores. Né? No caso do professor, para seus alunos. Né? No caso do tradutor, né, para o público leitor na outra língua. Né? É fundamental, né? Que não existiria uma literatura universal se não fossem as traduções. Né? Então, existem esses quatro elementos e tem que existir essa da ficção, né, do poder poético das palavras, desse discurso que permite várias interpretações, várias leituras, né? E isso para mim é fundamental na literatura. Então, e no conto também, né? Aqui tínhamos visto a história da história, fala né, um pouco disso do conto. A gente sempre estuda academicamente, por exemplo, se vai estudar a teoria da literatura, tem que fazer um estudo da história e a teoria da literatura, né, desde a poética de Aristóteles até nossos dias, né, passando aí pelos que a gente considera o mais significativo para a gente entender, né, a literatura nesse tempo todo. Né? Com relação ao conto, também há uma história uma história do conto como uma história da teoria do conto. Né? Eu já mencionei o Zavala, acho que é um professor e pesquisador mexicano que trabalha com conto mexicano e tem aí recupera várias obras, né, vários contos, né, mexicanos, e tem também uma proposta de teoria do conto, né, e um estudo da história da teoria do conto, história do conto e a história da teoria do conto em México, né? E volto a falar isso, é específico do lugar, porque a gente conhece isso. Se bem que eu creio que eu vi agora a última, ainda não deu tempo de ler, ele falando sobre o conto no Peru, né? Então, tem aí um trabalho dele mais novo falando do conto no Peru. Então, isso reforça de que a gente vai estudar o conto, então vamos estudar aqui com uma autora daqui do Brasil, esperando que dê exemplos, né, brasileiros. Mas o que ela faz, que a gente vê aqui, é que pega exemplos de fora de outras línguas, que claro, tem que... não é que a gente queira excluir os outros estudos em outras línguas, ou os contos em outras línguas, sino que, repito, a gente trabalhando com uma obra que a gente tem acesso, ou que a gente conheça melhor ainda, né, facilita para a formulação de uma teoria ou para o estudo de uma teoria do conto. Né? Mas, digamos... parado aqui mais ou menos pela questão do conto maravilhoso, né? Aí esse é o autor, o Jones, né? E ficamos na função das formações e origem, que é do Vladimir Propp. Em português a gente tem, eu vou disponibilizar para meus alunos no Drive de Literatura, né? Para quem não é meu aluno, tem internet, né? Procure que tem. Em português tem esse livro que cita a Nádia, né? Que é a Morfologia do Conto Maravilhoso. Né? Vladimir Propp, Forense Universitária, que é a editora aqui. Tá? Então, e aí tem o sumário, né? Para que você veja. O resumo, para que veja que está em português, né? E bom, e aí tem para
para um histórico do problema, tá vendo? Ele também começa com a questão histórica. Sempre, em literatura também, aliás, em literatura tem poucos trabalhos sobre a genealogia da literatura, como começa a literatura. Às vezes tem um artigo, né, um capítulo de um livro, agora um estudo aprofundado sobre a origem da literatura é raro, né? Tem, mas é raro. E aí, mas faz necessário, a gente tem que conhecer essa parte histórica, conhecer como nasce. E claro, o conto, a gente já viu isso, tem o conto, né, esses relatos que inicialmente são orais, né, depois passa a ser escrito, né, mas que continuam oral por muito tempo, e acredito eu até hoje, né, mas que hoje em dia tem que formalizar de uma forma escrita, né, materializar isso num suporte escrito, né, seja ele um livro em papel ou na internet, né, porque para poder difundir isso. Assim como hoje em dia também está cada vez mais claro que a gente tem que formalizar nossas aulas, nossas pesquisas, nosso trabalho, né, de forma digital, porque é o que fica mais acessível para o público, ou no nosso caso professores para nossos alunos, né? Então o que estou fazendo não é nada, claro, tem algumas coisas, uma novidade no trabalho que estou fazendo com meus alunos desde 2020, né, com isso da pandemia, mas a maior diferença, né, e o maior ganho que a gente está tendo no nosso trabalho é poder compartilhar esse trabalho com mais pessoas. E isso graças à internet, né? Graças à internet. Então, de poder compartilhar texto, né, de poder compartilhar leituras poder compartilhar aulas. Quem me acompanha sabe disso, tanto no canal em YouTube, né, no canal da Glaia Literária, né, e agora, recentemente, agora esse menos de um mês, né, começou por causa desse curso aqui para publicar especificamente esse curso de teoria do conto, e estou também publicando alguns contos, né, em espanhol, em português, e como sempre me preocupo com a inclusão, eu coloco aí o texto para que possa ser lido e o áudio para que possa ser ouvido, para quem pode ler, para quem pode ouvir, né? E sabemos que tem gente que pode ler, mas não pode ouvir, tem outros que podem ouvir, mas não podem ler, né? Então isso aí fica mais amplo. E para quem ainda tem as duas possibilidades, melhor ainda, creio eu, né? E, bom, então a gente precisa fazer isso, precisa se atualizar e precisa disponibilizar isso de alguma maneira. Então, bom, esse é a morfologia do conto, maravilhoso, né? Tem vocês podem ver, né, eventualmente, se vocês querem depois uma aula específica sobre um desses pontos, né? A gente pode, se você se manifesta, a gente pode ver, tá? Isso para que veja que a Nádia fala aqui da proposta do próprio, né, que é 31 ponto que ele identifica, né, na característica do conto russo, mas e ele, para fazer esse trabalho, ele conto russo, né, de contos russos, escritos na língua russa, e não são tantos contos assim, não. Não é que ele leu assim, não, ele leu sim, mas não é, ele escolhe alguns contos e algumas dezenas só, e faz esse estudo, né, e vê quais são as características que tem o conto. Agora, isso vale para esse tempo. Hoje em dia as coisas mudaram, né? Quando eu falo de altas propostas, já mostrei isso aqui do conto fantástico, por exemplo, aqui, esse que temos em português, né? Em espanhol tem, claro, ele é catalão, tem mais coisa na Espanha.
A Ameaça do Fantástico, que é o título de um dos ensaios, e que é interessante porque está trazendo, estuda também conto fantástico atuais, agora, do século XX, né? E ele, inclusive, escreve conto. Então, vai contribuindo, já é outra. É uma proposta assim mais atual, claro, né? Mas a gente precisa conhecer também esse passado. Então, eu invito vocês na medida do possível, né? Se interessam por isso, especificamente pelo conto fantástico ou maravilhoso, né? Que tem diferença, né? E, bom, tem também os formalistas russos, né? Quando a gente vê o formalista russo, estuda o Vladimir Prop e outro, né? Que foi um período muito produtivo na área dos estudos literários, teóricos literários, porque viram a necessidade de que tinha que fazer novas propostas. E aí depende da época também, né? Então depende da época quais são os caminhos que eles seguem e que a gente tem que conhecer, porque às vezes esses são cíclicos, né? Então a gente de voltar a isso de formalista também temos que ter claro que não é bem, às vezes a palavra pode nos levar a, não podemos levar ao pé da letra, né? Temos que estudar para ver o que significa ser formalista, né? No início, há 100 anos atrás, né? Na Rússia, né? Mas o interessante é que isso chegou para a gente, e tem esse livro, está traduzido em português. Há outro livro também do próprio, também interessante, está os estudos do Todorov, por exemplo, né? Do próprio tem outro, né? Também de contos, né? Que vários já estão traduzidos, né? Que antes ele estava em russo, né? Quando começa a sair, né, para o exílio, aí começa a produzir em outras línguas também, né? E depois aos poucos, já se passaram 100 anos, né? Aí aos poucos vai chegou até nós também, né? Isso. Tá, então, voltando a Nadia, né? Aí ela fala, vamos na página 11 do livro, né? A função da transformação da origem, né? Eu próprio, creio que já falamos disso, né? E iríamos então do conto maravilhoso à narrativa em geral, né? Aí é interessante isso, que vai do conto à narrativa em geral, né? A partir de um particular, ele vai mostrar que esse particular e vai mais amplo, né? E o conto maravilhoso ao moderno, né? Do conto maravilhoso ao moderno, né? Bom, ao moderno, né, já também não é hoje, né? Já tem alguns anos essa obra, né? Mas sem dúvida é bem mais atual do que o formalista russo, né? O que Todorov, que apesar que Todorov também continua escrevendo, mas não sei, que sei, mas não todos os livros de Todorov que se seguiram depois, né? Tiveram a mesma recepção ou tiveram a mesma potência, né? Para a gente utilizar para nossas leituras, né? Então vou passar para lá, para avançar aqui, do conto da uma narrativa, né? Que a gente viu. A terminologia, falei rapidamente, né? Acho que eu nem falei direito. Sim, falei. Não, falei. É que essa coisa da terminologia também precisa conhecer, mas não tanto. No André Joles. Bom, e aí que começa as funções, transformações, origem com o Vladimir próprio, né? E agora não lembro, creio que eu já comentei de alguma dessas partes, mas as transformações, se a vida pode para aumentar, não tem como bom, espero que leiam um pouco, né, que consigam ler, acompanhar, mas eu vou ler. Se a vida real não pode destruir a estrutura geral do conto, ela modifica ou transforma o conto. É o que Proppet examina em seu trabalho intitulado As Transformações do Conto Fantástico,
Tá? Aí a gente poderia ver se tá, essa transformação do conto fantástico estaria aqui. Eu não vi se está toda, né? Por uma história moderna. Bom, depois, bem, aparentemente não. Né? A questão é a ver se também mudam os títulos, né? Bom, mas nessa transformação do conto fantástico, né? Ele fala essa questão da vida real, e essa aí a gente tem que ver também o que entende vida real. Hoje em dia eu prefiro chamar de vida operatória, né? Ou seja, essa vida que não trabalha com a ficção, né? Porque a ficção também faz parte da vida, também faz parte do real, né? E até porque a concepção de real hoje em dia não é a mesma de um século atrás, muito menos no tempo dos gregos, por exemplo, né? Hoje em dia a gente entende que o real também é criado, né? Não é somente dado, né? Também é criado. E em termos de vida, bom, qualquer produção, né, nossa também, né, faz parte da vida. Então a literatura faz parte da vida, né? O conto, a ficção, o fantástico, o maravilhoso faz parte da vida, mas como tais, né? E não necessariamente operatório, né? Bom, já sempre falo essas coisas, não vou por esse caminho, né? Diz, existe uma forma fundamental do conto que está ligada, aliás, às suas origens religiosas, né? Tá falando a parte da forma, né? No sentido do formalismo russo, tá? Suas origens religiosas existem também, segundo Prof, perdão, as formas derivadas, que dependem da realidade em que o conto aparece e as determinações de ordem cultural. Tá? Aí também essas denominações também dependem da época. Agora, o que a gente pode extrair daqui é que sim, que há essas derivações dessa realidade, a gente pode talvez, né, assim, a leitura que eu faço, né, é quando a gente trabalha com o contexto, né, o contexto em que é escrito o conto, né, há um contexto histórico, há um contexto geográfico, linguístico, né, nesse caso do próprio que é russo, né, e também no século XIX, ali pela Rússia, por esse caminho, né. Mas também há outras derivações, outros contextos, como derivação no nome dele, da formas derivadas, como ele diz, mas, na tradução, claro. E como eu entendo desse contexto, que também pode ser contexto, às vezes até econômico, contexto bélicos, né, a questão da guerra, né, o contexto político, a própria Rússia, né, passa por esse período há 100 anos atrás, né, em história vocês estudam essa transformações, né, o que antigamente no século XIX que mandava era o czar, né, e depois vai tendo as revoluções lá, que as coisas vão mudando. Interessantes são os contos não tanto os contos, sim, tem contos sim, do Anton Chekhov, né, russo, que escreve nessa virada do século, e principalmente nas peças de teatro dele. Nas peças de teatro de Chekhov, que aí aparece essa decadência dessa burguesia, e que, bom, aí vai ficando claro, a gente estuda um pouco mais e vai ver que era evidente que as coisas tinham que mudar, né? Então, esses contextos políticos, esses contextos, a vezes bélicos, né, tanto guerras, a Primeira Guerra Mundial, ou depois a Segunda Guerra Mundial, ou revolucionários, né, dentro da própria Rússia, né? Esse contexto também fazem parte e a gente tem que conhecer, né, para poder conhecer melhor os contos, né? Essas que dependem, como diz aqui, da realidade em que o conto aparece e das determinações de ordem cultural. Eu não gosto de falar de cultural, prefiro definir, dar nome mais específico, né?
Agora lembrei também de, de um poeta que fala que tem que divulgar a cultura e ele está falando da poesia, né? Claro, eu estava lendo isso, né? Mas se estivesse com esse poeta, ia perguntar para ele se ele se considera um poeta ou se considera um agente cultural, né? Porque se ele é o que se trabalha com poesia e quer divulgar essa poesia, por que não diz que quer divulgar a poesia? Né? Quer divulgar a obra de um poeta? Por que falar em que quer divulgar a cultura? Não é cultura, é poesia. Né? Não é agente cultural, é poeta. Né? O problema de cultura é que significa tanta coisa que afinal significa qualquer coisa, ou seja, não determina nada, né? E a gente insiste nisso, né? Quando a gente trabalha em teoria, temos que ter conceitos bem claros e precisos, não pode ter dúvida, né? Não pode ser claro, América Latina, né? São coisas que eu tenho implicância, né? Com a América Latina, porque o que é a América Latina, né? Primeiro, pela origem, né? O primeiro que falou em América Latina foi Napoleão III, né? Então, você está... E qual era a proposta da política externa da França, né, nesse período, e o que eles pretendiam aqui em América. E aí as pessoas desconhecem esses dados históricos, né, e essas intenções, né, da França e repetem América Latina ou Latinoamérica. E fala como se fosse, não sei, uma coisa assim, sabe? Assim, que nem cultura, né? Cultura, uma coisa boa, né? América Latina, uma coisa... por que não dá um nome mais preciso, né? Porque que Haiti entra na América Latina e não sei, a Guiana Francesa entra também na América Latina, né? Fica... Quando a gente pede para definir, aí a pessoa não consegue definir, a gente vê que esse conceito não nos serve, né? Então, cultura aqui não serve. Não tem que ser uma coisa mais específica, que a gente não tenha dúvida do que estamos falando, né? Quem pode usar a palavra cultura com relação à arte é quem não conhece de arte, né? Mas a gente tem que conhecer de literatura, somos professores, né? Temos que conhecer um pouco disso, tá? Então, e para se chegar a alguma conclusão sobre o conto maravilhoso, né, em nível internacional, né, torna-se preciso também examinar estas formas fundamentais e derivadas, né, as fundamentais e a derivada do conto em um povo, né? Se você quer fazer isso internacional, ou seja, é indeterminado, quer falar do conto em geral, então temos que estudar, não só na Rússia, né? Temos que ver se isso se dá também aqui no Brasil, se isso se dá também no Japão, né? Temos que ver. Quando a gente fala de literatura universal, é a literatura que, como eu digo, traduzida, né? Então ela circula, pode circular por vários lugares. Que se fosse só na língua, né? E a circulação ia ser restrita. Se for em espanhol, circula muito, né? Se for em português, por exemplo, circula muito aqui no Brasil, mas fora do Brasil, onde? Quem lê português, além de Portugal, na Europa, né? Então temos que ter esses cuidados. Mas a gente quer falar de chegar assim, de falar a nível internacional, então a gente tem que ver também em outros lugares, principalmente a lugares com a língua, né? Porque como a literatura trabalha com a língua, né? Se expressa numa determinada língua, né? Então está relacionado com a língua, e a gente sabe que também a língua vai mudando dependendo do lugar. Então o português de Portugal tem algumas particularidades e aqui no Brasil tem outras, né? Então tem isso também, né? Mas o que a gente precisa estudar são todas elas, né? Por isso que eu leio também, mesmo que seja a tradução, né? Que essa semana estou aí com a Virginia Woolf, com outras autoras, né? A gente precisa conhecer também. E aí a gente vai conhecendo outras, né? Outras obras, né? E outras referências,
né? Bom, depois, primeiro de um povo, depois do outro, né? Ou seja, quanto maior número de obras, né, de exemplares, né, de contos a gente poder ter de, de país e língua, né? Uma melhor compreensão vamos ter e a possibilidade de que nosso entendimento e de fazer conclusões, né, em relação a esse conto internacional, como chama aqui, são maiores, né? Quanto mais a gente material tiver. Lembrando que o próprio Vladimir Propit, ele algumas dezenas de contos são, né? Não foi, não pegou 500, 100, 500 mil contos, não. Ele pegou algumas dezenas só. Tá? Agora não vou falar, mas tem algum lugar, já li aí qual foi o número exato, né, que ele pesquisou, foi em dezenas. Tá? Bom, para se poder responder a questão, a que teor seriam estas transformações? De que teor seriam estas transformações, né? Ou estas derivações, né? Então, Prope conclui que há 20 casos de transformações de elementos do conto fantástico que se fazem ou por alterações de forma fundamental, reduzindo, deformando, invertendo, intensificando ou enfraquecendo as ações das personagens, ou por tipo de substituições e assimilações. Então, esses são os estudos, esse é o que ele constata a partir dos contos que ele vê. É claro que bom, é que nem a probabilidade quando você estuda um grupo, né, e tenta fazer da estatística, né, de um determinada amostra, tenta levar isso para o macro, né, de uma coisa específica, vai abrindo mais, né, e aí tem que ir com cuidado, mas dá para fazer esse trabalho e dá para identificar essa característica. Né? Restaria ainda uma outra questão: como distinguir entre o que é da fonte no conto maravilhoso e o que é adquisição posterior, ou seja, o que depois entrou ali no conto maravilhoso. Sim, temos esse problema e sempre vamos ter, porque a literatura em si sempre está mudando e sempre está tendo essas novas adquisições, essas novas reduções ou deformações ou inversões. Tá? Então isso é da natureza do conto e da natureza da literatura em geral. Né? Se esta diferença é a base para reconhecer as transformações do conto, ela será examinada mais detidamente por Prope en las raíces, cita en español, las raíces históricas del cuento. Acho que está aí, esse aí acho que está aí, no livro em português já. Tá? Então, dessas origens, né? A pesquisa do Prope é coerente com seu programa, ainda bem, se já desenvolverá o estudo da estrutura dos contos e das mudanças dos contos. Agora irá desenvolver o estudo das origens. Tá? Percebam vocês que isso que eu falei, que em literatura a gente também precisa e se faz necessário mais estudo sobre a origem da literatura. Se vamos falar do conto, o próprio, para que você veja que eu não estou falando nada de novo, o próprio está falando a mesma coisa com relação ao conto. Né? Temos que procurar essas origens para depois ver o que vai mudando. Né? Senão, como? Né? E por isso que eu falo que a minha intenção de no próximo ano começar por uma proposta de uma teoria da crônica, vai por assim também, né? Pegar um grupo de crônicas, né, numa determinada região, com uma determinada língua, e a partir disso estudar para
ver essas características para propor uma teoria. E, claro, e aí mostra aqui qual é a origem da crônica. E a gente tem que ver, bom, eu que trabalho com crônicas há muito tempo, né? A gente já faz a crônica moderna ou a crônica literária que a gente trabalha, né? Como, porque existem vários tipos de crônica também, a crônica deportiva, a crônica jornalística, né? Aqui a gente trabalha a crônica urbana enquanto crônica literária, né? Ela tem sua data de nascimento, né? Já reconhecida, que foi em 1799, quando começa a surgir num jornal francês, né? O que seria a primeira crônica, né, em jornal. E aí, no século XIX, isso aí se expandiu perdão, rapidamente, né? E se consolidou na virada do século para o século XX, né? Aqui no Brasil, então, mas não só aqui, né? Em Portugal, essa de Queiroz, o que escrevia esse homem, o que escrevia essa de Queiroz, temos a vantagem de que está em português, né? E que tem, a gente encontra os livros, bom, não sei, talvez tenha, como tem os livros, né? Aí não procuro em internet, mas tem essa de Queiroz crônicas, ele escrevia, mas escrevia muito, né? E a gente tem que ir conhecendo, claro, exatamente isso, para determinar as origens e para determinar quais são essas transformações que vai sofrendo, né? Então, próprio reconhece duas fases na evolução do conto, tá? Lembrando que ele já faz 100 anos atrás que escreveu isso, né? Uma primeira, sua pré-história, em que o conto é o relato sagrado, né? Por isso que ele fala na frente, antes, né, da parte da religião, né? Como está, que tem o sagrado. A literatura nasce quando se desvincula da religião, né? Então, o conto tem também o conto como relato sagrado, mas não é o conto como literário que a gente conhece hoje, né? Ele até coloca aqui conto, mito, rito, se confundia nesse tempo, né? Hoje em dia não se confundem, né? Mas por isso que eu falo assim, conto literário, né? Quando eu falo de crônica literária, né? Ou mais da crônica urbana, né? Tem que especificar porque esses nomes vão mudando com o tempo, né? Então tem uma origem do conto que é do sagrado, né? Principalmente do conto, o relato mais extenso não, mas também tem, por exemplo, você vê a Ilíada, a Odisseia está carregada de contos, de mitos, né? De ritos também, né? Na Ilíada, né? Antes para poder evocar, né? O que a gente tem que fazer para poder ganhar, para ter os ventos, né? Porque é necessário para as embarcações irem até em direção à Troia, né? E aí tem que sacrificar a própria filha, são umas coisas assim fortes, né? Hoje em dia isso não aparece na literatura porque hoje em dia está mais claro essas distinções, né? Que depois você tem outras manifestações, que o conto maravilhoso mistura assim, também umas crenças, né? É interessante, por exemplo, nos contos no México, né? Os mexicanos também têm umas crenças assim, muito fortes. A Helena Garro, excelente escritora, né? Que por algum tempo foi ofuscada pela figura de seu ex-marido, né? E que depois também por questão política, o que é triste, né? Hoje em dia não, já está se recuperando a literatura da Helena Garro, né? E ela tem contos assim que são viram essa crença, né? Também isso maravilhoso é reconhecida como uma das que manifestou a literatura, né? Aqui no século XX, né? Da América, que trabalha isso fantástico, maravilhoso, essa ponte ali, né? Que substitui isso que nos
primórdios, né, da literatura ou aqui do conto, né, estava, né, relacionado com o sagrado. É claro que hoje em dia não está relacionado com o sagrado, né? Que tem a gente que acredite, é uma coisa, mas o conto não está relacionado com o sagrado, é ficção, né? É diferente, né? Bom, e nesse tempo se confundia no início, né? Essas coisas se confundiam no conto, como se confundiam também, chamei a atenção na própria literatura em geral, né? Na Ilíada, na Odisseia, se confunde, quer dizer, dos trabalhos de dias, do grego também. Tem esse problema, né, dos nomes. E da teogonia também, né? Aí também tá essas coisas tão presentes, mas já aparecem com essa força literária, essa força poética, como chamavam os gregos, né? É diferente, não é a crença, né? Já tem o mito literário não é a mesma coisa que o mito que a gente conhece, manifestação popular, né? Ligado ao sagrado, o mito literário não tem nada de sagrado, né? Pode ter a origem lá, mas não tem, né? De sagrado não tem, tá? Então aqui fala, né, especificar, entende mito no sentido de relatos sobre a divindade ou seres divinos em cuja realidade o povo crê. Ou seja, está trabalhando o mito, esse mito é como crença popular, né? E o rito, né, tal como costume e segundo Hegel, ou seja, como atos ou ações cuja finalidade é operar sobre a natureza e submetê-la. Tá? Essa também é manifestação, porque uma coisa é o que você crê, outra coisa é o que você faz a partir do que você crê. Aí estão os ritos, né? E que se repetem. Né? Isso está ligado com o sagrado, isso está ligado com a crença popular. Tá? Não com a literatura. Quando isso aparece em literatura, não é uma crença, é um relato maravilhoso, né? Ou fantástico, depende do caso da época. Tá? Então, nessa fase religiosa, os mais velhos contavam aos jovens suas origens, para informá-los sobre os sentidos e os atos de que estavam submetidos. Essa parte aqui a gente conhece muito bem, a gente que fala que está em Manaus, né? Eu sou, como sabem, professor da UFAM, e meus alunos também a maioria são do Amazonas, né? E que eu não nasci lá, mas a gente vai conhecendo isso aqui ao vivo, né? Vai vendo temos a vantagem de que ainda estão muito vivos, né? Os mitos, né? E os ritos, né? Enquanto manifestação de crenças de um povo, né? Ou de uma comunidade, como queiram dar o nome que queiram dar agora, né? Que é diferente, repito, a quando a literatura se apropria disso. Quando a literatura se apropria de qualquer coisa, isso de que se apropria a literatura deixa de ser essa qualquer coisa e passa a ser literatura, passa a ser ficção, né? E aí não precisa você acreditar, precisa você aceitar para entrar no jogo, né? Então eu sempre que dou da ópera, né? Quando a gente vai na ópera, nunca foram ver, né? Assistem Don Giovanni de Mozart, né? Bom, tem várias Madame Butterfly, várias a hora disponível. Eu gosto, né? Não tenho tempo porque são muito demoradas. E eu tenho, né, uma coleção de DVDs, mas agora está em internet. Bom, na ópera, os personagens não falam, cantam, né? Mas você não vai acreditar que eles cantam, né? Estão cantando. Sim, aí estão cantando, mas esse faz parte do jogo, né? Porque a ópera é assim, é cantada, né? Mas quando eu vou falar com uma pessoa, eu falo, não canto, né? E nem precisa de uma orquestra que esteja acompanhando quando me manifesto, né? Então, essas são características da artística, né?
né, da ópera. E então, quando a gente entra num teatro Amazonas, por exemplo, ou assiste pela internet ou em DVD, como eu, uma ópera, a gente já tem um impacto, né, de que a gente toma como sim, né, ou como sim. Né, esse pacto da arte, esse pacto da literatura é fundamental para a gente poder entender a manifestação literária. Né? Então, é como se fosse assim, ou seja, que os personagens cantam. Né? Então, como se fosse assim, que eu acredito, né, em Deus, isso, na metafísica, né? Mesmo que eu não seja, mesmo que eu seja um agnóstico, mesmo que eu não acredite em metafísica, mas para poder entender um conto, uma obra literária que fala sobre isso, tem que fazer de conta que, sim, aceitar, né? Não vou começar a discutir não, Deus, eu sou agnóstico, vamos dizer, não, Deus não existe, né? Vou levantar aí, vou começar a discutir com Sartori, né? Nada a ver, nem vou cobrar, como já fizeram, né? De querer cobrar do autor explicações, né? Então, claro, e não é em qualquer lugar, ou seja, países civilizados como França, né? Que fez a famosa Revolução Francesa, que a gente pode resumir como pela guilhotina, e saíram cortando cabeça, que se você ia na França, Paris, procurar a sua liberdade, igualdade e fraternidade, acabavam cortando a cabeça, como cortaram a cabeça do criador da guilhotina. Né? Bom, por ali também teve um autor que teve que se explicar porque que criou uma personagem chamada Madame Bovary e fazia o que fazia, que isso era inadmissível, né? E aí vão cobrar satisfações do autor. Aí o autor fala, não, fala em francês, né? Fala assim, Madame Bovary sou eu. Claro, que querem botar dar um corpo, né, de carne e osso para um personagem fictício, isso não existe, né? Então, mano, já que querem dar, então tá, Madame Bovary sou eu, né? Porque é absurdo, mas de quem? Ai, alguém tentou entrar, não deu tempo de dar acesso. É absurdo que não entender esse jogo, né? Esse fazer de conta da literatura. Eu estava fazendo conta, não existe nenhuma Madame Bovary que fez ou pode existir, né? Com outro nome, né? Mas aí é o problema de quem fez, né? Não do autor que escreveu a obra, né? Afinal, a mulher tem que se suicidar, né? Geralmente morre, né, nesse caso. Né? Bom, seguindo. Portanto, segundo o próprio, o relato faz parte de uma cerimônia ou rito e está vinculado a ele e a pessoa que passa ou possui o amuleto é uma espécie de um amuleto verbal, né, no conto, né? Um meio para operar magicamente o mundo. Só que aqui, né, quando está a questão nesse primórdio, não é literatura, a pessoa realmente acredita nisso, né? Para nós outros não, a gente faz de conta, então há uma diferença grande ali, tá? Então, narrar e viver, mais uma vez, se acham estritamente ligados. Sim, e mesmo agora, narrar e viver também faz parte. Quem é que pode narrar uma história? Qual é o autor que pode escrever um conto, né, sem viver? Né? Viver é fundamental. Ele escreve a partir da sua vivência. Inventa muito, cria muito a partir disso, mas é a partir da sua vivência. Então, é típico de quem não entende literatura. Aí vai falar da obra, nessa obra é bastante
autobiográfica, né? O que mais a gente ouve falar de gente que não sabe, não entende literatura, é dizer que uma obra é autobiográfica. Sim, porque tem um personagem que se chama Maria, né? E na verdade o autor tem uma vizinha que se chama Maria. E quem não tem uma vizinha que se chama Maria, sabe? E eu tenho uma vizinha que se chama Maria e não por isso vou escrever um conto ou um romance, né? Então, esse é típico, né? Por quê? Porque o autor que faz, né? A partir da sua vivência desse mundo aqui, real operatório, ele inventa um mundo real, mas que não é operatório, né? Um mundo fictício, né? Mas a partir desse mundo, né? Nesse mundo fictício que ele cria, tem pessoas, como tem aqui, a pessoa tem nomes, pode ser até o próprio nome dele, né? Do próprio autor, da autora, né? Mas isso não quer dizer que seja autobiográfico, né? E isso mostra que até hoje, não é no primórdio, até hoje, o narrar, o contar, né? Às vezes faz a diferença entre narrar e contar, né? Mas a literatura, vamos chamar assim, o conto e a vida estão unidas, né? Estão ligadas. A gente não consegue imaginar hoje um mundo sem literatura. Poderiam cortar toda a literatura, imagina o que ia acontecer. Assim como uma literatura sem mundo, não, sem vida, né? sem essa experiência operatória, claro que tem. Agora, não toda experiência fictícia pode ser uma experiência operatória, não porque tem uma história em que os dragões voam, eu vou querer voar aqui em cima de um dragão, né? Vamos com calma, né? Não a pé da letra, tá? Então, narrar e viver está relacionado desde Mil e Uma Noite, né? Você lembra que isso da Mil e Uma Noite que vai contando essa história para poder sobreviver. Então isso está, mas e aí continua falando que eu prometi 1 hora, né? Então vai completar 1 hora. Mas onde eu queria chegar aqui que toda essa parte de origem que fala próprio, sim, existe, mas que hoje em dia permanece, só que com alguns detalhes, né? Algumas mudanças. A principal mudança é que faz de conta, em que a gente faz de conta que, né? Como se. Então a literatura é como se fosse, né? De tal maneira, mas não é. Né? A gente sabe que não é, pra gente não é, mas na história sim, na história enquanto conto, enquanto ficção, né? Aí pode, tá? Então, para respeitar a hora, vamos parar por aqui, mas eu prometo que depois, né, mais para frente, né, a gente vai voltar com esses encontros, né, para poder ir analisando e ir pensando, né? Às vezes vamos lendo, mas também vamos pensando essas propostas, tá?